Renovamos o nosso bom dia a todos. Esperamos que tenham tido uma noite de bom repouso e desfrutar as bênçãos de Deus para esse dia. Mesmo as dificuldades para um filho de Deus, elas podem ser transformadas em bênçãos, podem ser transformadas em oportunidades para conhecermos mais a maneira como Deus guia os seus filhos aqui nesta terra. Ah, nós estamos falamos ontem, estamos reforçando hoje o assunto da espiritualidade. Mencionamos ontem que há uma certa dificuldade, de maneira geral, para entender o que é espiritualidade. E, e muitas vezes isso nos confunde na compreensão do que é fé, do que é salvação, do que é santificação, do que é justificação. Então, as coisas começam por ali, ter uma correta compreensão do que significa espiritualidade e como nós podemos crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente de uma forma assim compreensível, prática, objetiva, né? Não apenas uma coisa mística que às vezes temos dificuldades às vezes, de lidar com este assunto, né? E nós vivemos num mundo onde se fala muito de espiritualidade, até mesmo os não religiosos praticantes de uma de um conjunto de doutrinas ou de uma denominação, até mesmo de uma seita, né? Mesmo pessoas seculares estão falando de espiritualidade. Sabe-se hoje que um servidor, um empregado, um trabalhador, ele vai ser muito mais produtivo se ele estiver em um processo de desenvolvimento espiritual. Naturalmente, cada segmento desses tem um entendimento, às vezes, diferente de espiritualidade. Nós somos hoje, muito influenciados e permeados, especialmente a mídia, por um sentido de espiritualidade vindo da compreensão mais oriental, não é? Mais ligado ao budismo, ao hinduísmo e essas filosofias, que tem, muitas dessas coisas têm valores. A gente não pode esquecer que essas filosofias comumente estão ligadas a cultos. Por muito tempo, eu tinha a compreensão de que o budismo era uma filosofia, né? Apenas uma filosofia de alguém que escreveu coisas muito boas, bonitas, práticas. E foi inaugurado perto da residência onde morávamos, alguns anos atrás, um templo budista. Aquele templo daquela linha budista tailandesa era o maior, foi considerado no momento o maior templo da América Latina. E em um dado momento nós fomos visitar, porque aquilo se tornou uma atração turística ali nessa região, próximo de São Paulo. E eles convidavam também para um almoço vegetariano. E também chamou-nos a atenção para isso. E nós fomos e participamos, uma comida gostosa, tinha ali era um grande refeitório, cabia umas 800 pessoas, estava lotado, e chegando mais gente, aquele movimento. Depois que terminamos de almoçar, estávamos ali com alguns membros da família, fomos dar uma volta pelo sítio, muito bonito, tudo muito florido, muito aconchegante, lugares muito quietos, tranquilos, até que chegamos ao templo. E um templo relativamente pequeno, na sua capacidade, talvez para umas 100 pessoas, né? Então entramos para conhecer aquele templo filosófico, que pensava eu, né? E quando vimos ali, começou a acontecer um culto de adoração, né? Tendo Buda como se fosse um deus, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com as filosofias que são apresentadas, né? Com as ideias de espiritualidade que são apresentadas. Por isso nós temos que nos firmar na palavra, na escritura, né? Isso acontece também na área de tratamentos naturais, de vida natural, de alimentação natural,
Há muita coisa relacionada com isso, misturado com filosofias de cultos, de adoração, e propostas para culto, né? Então, a gente tem que ser bastante cuidadoso quando nós estamos nos aproximando desses temas, conhecendo mais esses temas. Nós precisamos ter a segurança da palavra. A palavra de Deus, as escrituras, os profetas, né? E bem para os nossos dias, na linguagem nossa, os escritos da mensageira do Senhor, Ellen White, né? Que aí nos traz segurança, né? Do que está acontecendo. Ainda amanhã, quinta e sexta, nós vamos tratar um pouco deste assunto também. Mas ontem, e reafirmamos hoje, estamos reforçando esse assunto dessa compreensão da espiritualidade e como isso tem que ver com a nossa saúde física, né? Especialmente quando estamos tratando do sistema imunológico. Então, nós vamos compartilhar aí algumas telas com vocês, né? Ontem nós já o fizemos também. Eu acredito, eu não tive nenhuma observação, entendo que foi prático para vocês poderem visualizar, né? As ilustrações podem ajudar bastante a gente. Então, renovando, né, o assunto da espiritualidade, lembramos então que nós somos um ser criado à imagem e semelhança desse Criador. E aí mencionamos que as Escrituras nos falam da natureza do Criador. Se nós somos criados à imagem e semelhança dele, ao ser criado, a sua imagem e semelhança, tínhamos a natureza deste Criador. E encontramos nas Escrituras, principalmente através de Paulo, né, e de João, nos informando de que Deus é de natureza espiritual. Então, antes da entrada do pecado, aquele ser que saiu das mãos do Criador era naturalmente de natureza espiritual. E como se comportava este ser de natureza espiritual? Segundo a natureza amorosa. Como é possível saber isso, não é? Uma vez que o livro de Gênesis é bastante sucinto, bastante resumido, não é? É bem objetivo ali na criação. Então, nós vamos ver isso na vida de Jesus. Vocês devem se lembrar que no Evangelho é dito que Jesus ele foi o segundo Adão. O que significa isso, que ele foi o segundo Adão? Ele nasceu, veio a este mundo nas mesmas condições que Adão veio a este mundo, né? Adão um ser criado e Cristo um ser encarnado, mas de natureza humana, mas a imagem e semelhança do Criador, natureza espiritual e segundo o seu comportamento, segundo a natureza amorosa. Então, ao ver Jesus falando, trabalhando, né, ministrando, ajudando, viajando, relacionando com seus discípulos, nós vemos ali a manifestação da natureza amorosa, em todos os sentidos. Quando ele tratou com a prostituta, quando ele tratou com as crianças, quando ele tratou com os pecadores, não é? Ali tudo refletia a natureza amorosa. O que significa a presença do segundo Adão? Significa que, se não tivesse entrado o pecado nesse mundo, se não tivesse entrado o pecado, todos seríamos como Cristo foi quando viveu neste mundo, que era a mesma coisa de Adão, como Adão foi antes do pecado. Então, e como será? Como seremos no novo céu e na nova terra? Exatamente como Jesus foi quando ele viveu neste mundo como ser humano, segundo a natureza espiritual, um comportamento de acordo com a natureza amorosa. Não é? Então, ali no Antigo Testamento, os profetas, os mensageiros do Senhor, falaram muito dessa natureza espiritual, dessa natureza amorosa. Veja Jeremias, né, as Lamentações de Jeremias. Aí vocês têm uma figura que foi esculpida por Aleijadinho, aquele famoso escultor, né, em Minas Gerais, lá no final do século, dos anos 1800, né, já tem mais de 200 anos essa escultura. São esculturas de corpo inteiro, são os 12 profetas que estão ali em Congonhas do Campo. E o que disse Jeremias? As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Em uma outra tradução, muito interessante também, na linguagem de hoje, assim, o amor do Senhor, Deus, não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Então, o profeta Jeremias expressou isso da natureza amorosa do Senhor. Vocês devem se lembrar também quando Moisés pediu uma manifestação do Senhor, ele queria ver o Senhor. E Deus, o Criador, disse para ele: você não pode ver o meu rosto, não é? Mas eu vou passar por você, você vai ver. E então, quando ele passou e colocou a mão assim, Moisés escondeu na rocha, o que foi que Deus, qual foi a percepção que Moisés teve do Criador de Deus? O Senhor Deus que se compadece, que é misericordioso, que é paciente, que é cheio de amor, cheio de amor. Êxodo capítulo 34, verso 6. Então, por todas as escrituras, né, dos profetas, dos salmos, né, todas as escrituras no Evangelho, está ali muito claro que Deus é um Deus de natureza amorosa, perdoadora. E os seres que foram criados à sua imagem e semelhança refletia essa maneira de ser e de tratar. Então, hoje, nós somos vítimas daquilo que é chamado de natureza carnal. E a natureza carnal, ela combate contra a natureza espiritual. Então, nós convivemos com esta situação. O apóstolo São Paulo disse, né? Miserável homem que sou, quem livrará este corpo da morte? Né? Ele estava ali lutando com essas dificuldades, né? Com essa coisa de... Então, o que está ligado à natureza carnal? Né? Então, a natureza carnal, ela se apresenta manifestando atitudes, manifestando atitudes. A natureza amorosa se manifesta de maneira com atitudes de bondade, de paciência, de tolerância, de perdão, de pacificação, né? De forma semelhante, a natureza carnal ela se manifesta também com atitudes e com ações. Gálatas fala que o apóstolo São Paulo nos fala, né, que ela se manifesta através de adultério, fornicação, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, iras, pelejas, dissensões, invejas e coisas semelhantes a essa, não é? E os que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, olha que interessante. O trabalho do Espírito Santo, que se renova cada dia, cada hora, cada minuto, tem por objetivo controlar a natureza carnal e desenvolver a natureza espiritual. Por que nós precisamos dioturnamente do Espírito Santo? Então, passamos, né, por esse período de recolhimento, né? Agora já muitos estão saindo de casa, mas as pessoas de mais idade ainda devem ter bastante cuidado. Devemos continuar cuidando nesse tempo, né? Com o uso da máscara, do álcool gel, da higiene dentro de casa, né? Todos os lugares possíveis, né? Nós devemos ter todo o cuidado que nos é recomendado, manter as distâncias. Eu geralmente saio uma vez por semana para poder fazer alguma compra. A gente, olha, aqui o lugar é pequeno, cidade pequena, e eu estava assim, chegando com aquelas compras para passar, e assim, estava com máscara, tudo, mas inadvertidamente me aproximei da pessoa que estava na frente. A senhora virou e, com uma expressão de que não tinha gostado nada, diz, olha, o senhor poderia manter uma certa distância, não é? Não seria bom? E eu tive que pedir desculpas e me afastei, não é? E deixei ela completar a compra dela, sair e depois eu passei. Então, todo esse cuidado é muito importante, não é? No momento que nós estamos vivendo. Mas é também muito importante o ambiente que está dentro da nossa casa. Esse ambiente a gente tem que cuidar. E esse tempo de recolhimento, mais tempo que nós estamos juntos ali, seguramente é um tempo de oportunidade para quê?
para desenvolver as graças da natureza espiritual. Se houve um conflito, um atrito, uma dificuldade, aí está o momento de manifestar o espírito de perdão, de buscar o perdão, não é? E prestar atenção naquelas coisas que aparecem segundo a natureza carnal, como da ira, da inveja, do ódio, né? As pelejas, disenções, porque tudo isso vai afetar o sistema imunológico. Não é por quê? Né? Isto vai afetar o sistema imunológico. E nós estamos num programa de preparo para o novo céu e a nova terra e vivermos neste mundo o mais saudável possível para prestarmos, né, solidariedade e serviço ao Senhor. Bom, então, se nós falamos do sistema imunológico, o sistema imunológico ele tem um trabalho muito interessante, mencionamos ontem, de formar anticorpos. Então, nós vivemos em um mundo contaminado, totalmente contaminado, cheio de vírus, bactérias, está por aí, não é? E quanto mais ajuntamento, quanto mais a cidade grande, quanto mais a poluição dos rios, quanto mais a poluição do ar, mais estes germes, esses vírus, essas coisas estão proliferando ali. Ó. Quanto mais lixo jogado na rua, quanto menos esgoto, maior é o risco se nós vivemos em lugares assim. Não é? Então, aí você tem o sistema imunológico que Deus criou lá na origem, tá, que somos criados com isso, e ele tem uma atuação muito interessante de proteção, de formação de anticorpos para nos proteger. E aí você tem quem que atua nisso, né? Mencionamos ontem que o timo, né, é a glândula, né, que tem um papel principal, importantíssimo de controlar todo o sistema. Tem o sistema linfático que distribui os anticorpos, né, para o lugar onde ele vai ser necessário. Tem alguns hormônios, como aqui é citado, né, o hormônio da timosina, não é? Que ajuda a amadurecer os linfócitos no timo, e por isso chama o linfócito T. Não é? Tem a medula óssea, de onde vem a origem desses linfócitos, que vão ser a nossa defesa, o linfócito B principalmente. Não é? E tem o baço, que ajuda a produzir também esse. Não é? E tem ainda um sistema complementar. Não é? Além do sistema imunológico, tem um sistema complementar. Tudo isso é muito complexo. Mas Deus criou assim para a nossa proteção. Não é? Então, lembrando de que a vacina que vai vir, ou as vacinas que tem, é um mecanismo de produzir anticorpos. Bom, enquanto a vacina não vem, nós temos outros recursos para nos ajudar. E um dos recursos muito importante para ajudar, fortalecer o sistema imunológico, é procurarmos desenvolver a espiritualidade. E o que significa desenvolver a espiritualidade? Não é? O que é que significa desenvolver a espiritualidade? Desenvolver as características da imagem e semelhança de Deus, segundo a natureza amorosa. A paciência, a tolerância, o perdão, não é? A bondade, a misericórdia. Não é? E lembrar do Sermão da Montanha, não é? Quando Jesus disse bem-aventurados, 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 não é? Bem-aventurados pacificadores. Então, os anticorpos, eles vão ter essa ação, vocês estão vendo essa figura ilustrativa, né? Eles têm uma forma de um Y, aqui tem um outro para ajudar. Os anticorpos, então, eles são responsáveis por garantir a defesa do organismo e evitar que os agentes infecciosos causem danos. Então, o que faz esses anticorpos? Eles vão e envolvem o vírus e como se fosse uma capa vamos dizer assim, paralisa a ação daquele vírus. Não é? Ele fica ali. E aí, então, vem outros mecanismos do corpo para matar e destruir esses vírus que nos afetam. Não? Então, esse médico aqui, o Dr. Redford Williams, ele é um pesquisador, um estudioso. Já haviam sido feitos estudos sobre tipos de comportamento humano. E há um tipo humano que eles classificaram como A, que é aquela pessoa assim muito proativa, de muita iniciativa, de muita atuação, muito aguerrida. E geralmente essas pessoas também são ansiosas e elas muitas vezes criam um ambiente tenso em torno dela. As pessoas têm medo desse tipo de pessoas, não é? E aí, esses médicos fizeram, viram que essas pessoas desse tipo tinham um índice de mortalidade muito grande.
mortalidade muito, muito grande, não é? 5 vezes mais do que a média das pessoas. Mais tarde, o Dr. Redford, ele foi estudar, continuou estudando esses assuntos e chegou à conclusão que o problema não é ser uma pessoa tipo A, né, ativa, de energia, de força, de fazer as coisas. A dificuldade é a hostilidade. As pessoas que são dessa natureza, mas são hostis, machucam os seus subordinados, machucam os seus familiares, machucam os seus, às vezes, companheiros de igreja, né? A família. São pessoas que, onde estão, criam um ambiente de hostilidade. E o doutor Redford, ele publicou esse livro, que é a hostilidade, a ira, ela mata. E se nós lembrarmos, então, a ira está ligada a que natureza? Natureza amorosa ou natureza carnal? Natureza carnal, não é verdade? Então, quando uma pessoa está nessa manifestação de ira, ela precisa ser ajudada a entender, ela mesma precisa entender que ela está sendo afetada pela natureza carnal e que é preciso buscar do Espírito Santo graça, presença, não é? Atuação para abrandar esse espírito de hostilidade, não é? E manifestar o espírito de tolerância, de perdão, de bondade, né? O que está ligado a essas coisas. Qual é o problema com a hostilidade? É a produção excessiva de um hormônio chamado cortisol. Cortisol, ele é muito importante para nós, muito importante o cortisol. Mas quando ele é em excesso, então ele vai trazer muitas dificuldades. Por exemplo, as personalidades do tipo A, os Ts, que tem uma probabilidade 5 vezes maior de morrer antes dos 50 anos. O estado colérico, quando a pessoa está em estado colérico, as glândulas suprarrenais vão secretar, vão produzir 40 vezes mais o nível normal de cortisol. Então, às vezes, não tem uma passagem da Bíblia que diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira? Não, muitas vezes nós perdemos a paciência, temos dificuldades, mas cada final da tarde, cada começo da noite, não é? É tempo de a gente, junto com a família, ali conversar sobre o assunto, se perdoar mutuamente, esclarecer o que aconteceu, não é? Por quê? Senão a pessoa está se matando, não é? Mas, segundo esses estudos, mostra que essa produção excessiva de cortisol reprime a ação natural do sistema imunológico e intoxica o organismo. Então, veja, as autoridades têm recomendado que, especialmente quando o assunto do vírus está aí ainda ativo, espalhando e se multiplicando, que se permaneça em casa, que se fica recolhido. Mas se estiver dentro do lar e estiver num ambiente hostil, de filhos contra pais, pais contra os filhos, marido e mulher, mulher coisa, e de parentes, e aquela coisa, o risco é muito grande de ter um sistema imunológico enfraquecido e facilmente ter acesso a esse vírus a tomar conta da pessoa, né? Por causa do excesso de cortisol, também tem problemas com o câncer, com a AIDS, doenças infecciosas, ataque cardíaco, diabetes, Alzheimer, né? Tudo está ligado a excessivo, altos níveis crônicos de cortisol. O nervosismo do homem moderno está muito ligado ao trânsito, a filas, medo de assalto, né? O estresse virou uma doença crônica. E a produção contínua de elementos como o cortisol vai desequilibrar totalmente o sistema imunológico. Então, nós precisamos, de certa forma, nos vigiar, não é? E buscar realmente a presença do Espírito de Deus para controlar a natureza carnal e não nos expormos. Não é? Lembra que nós mencionamos ontem que amor e ódio afeta profundamente o sistema imunológico. Ideias negativas vai afetar negativamente. Não é? E alguns estudos mostram que ideias negativas afetam mais do que o vírus propriamente poderia prejudicar a pessoa. E as ideias positivas vai favorecer. Bom,
Existem algumas coisas que podem nos ajudar a amenizar essas situações de estresse. Aqui eu coloquei 4 que encontramos aí em alguma sugestão. Meditação. Está comprovado hoje que a meditação, não é? Ela contribui para reduzir os marcadores de inflamação e atrasa o envelhecimento das células. Meditação. Cada dia ter um período com a palavra de Deus, uma reflexão. Cantar ajuda muito. Cantar. Boas músicas, não é? Músicas cristãs, músicas que falam da obra de Deus, do poder de Deus, não é? Pode nos ajudar. Rir. Pacientes japoneses com câncer fizeram terapia do riso, não é? E a imunidade deles aumentou. Tentar fazer do lar um ambiente alegre, um ambiente feliz, não é? Com elogios, com graça, colocando flores dentro de casa, tendo boas leituras, não é? Tudo isso vai ajudar, trazer um momento de alegria, não é? Escrever, ouvir música, tocar instrumentos. As pessoas de idade, por exemplo, que têm, às vezes não pôde ter na juventude, nos jovens adultos, não? Na vida da idade, da média, da idade, mas quando já tem uma idade maior, pode aprender a tocar um instrumento. Isso ajuda muito, vai favorecer o fortalecimento do sistema imunológico. Nós sabemos também que o serviço ao semelhante, ajudar de alguma forma, dentro das limitações que nós estamos agora, também vai favorecer, né, Marcelo? Então, Isaías também fala, né, dessa natureza amorosa de nosso Senhor, né? Então ele diz: sou eu mesmo que apago as transgressões por amor, não é? E que não se lembra. E este detalhe: o que é ser de natureza espiritual? Nós seremos tão mais espirituais quanto mais estivermos tanto. O que tem isso a ver com adoração? Isto é adoração. É adoração. Por que adoração? Nós temos adoração no sentido formal, quando a gente vai à igreja, vai ao templo, nos reunimos em comunidade e ali cantamos, oramos, ouvimos a leitura da Bíblia, a exposição da palavra, não é? Vamos muitas vezes com a nossa família. Então, isso é um processo de adoração formal. E temos a adoração vivencial. Então, quando nós estamos neste processo em que o Espírito está nos transformando de natureza carnal e natureza espiritual, isso é adoração. Estamos em adoração. Quando permitimos que o Espírito faça esse trabalho. Quando nós tomamos consciência que ferimos, magoamos alguma pessoa, e vamos a essa pessoa e pedimos perdão, nós estamos em um processo de adoração. Não é gostoso saber disso, não é? Diariamente nós estamos envolvidos, não é? Lá no trabalho, nas situações onde nós estamos vivenciando, não é? Estamos em adoração, em adoração. Quando nós estamos cuidando do nosso corpo, protegendo esse sistema imunológico, não é? Vivenciando de uma maneira que esse sistema imunológico tenha a maior força possível, não é? Nós estamos num processo de adoração, porque estamos reconhecendo a obra do Criador, não é? Nosso corpo, diz a palavra, é o templo do Espírito Santo. Nós estamos convidando o Espírito Santo para habitar em nós, para viver em nós. Então, quando estamos cuidando do nosso corpo, nós estamos num processo de adoração. Então, amanhã nós vamos falar um pouco sobre o sono e na quinta-feira nós vamos falar um pouco sobre o programa alimentar. Como essas coisas têm que ver com o sistema imunológico, como essas coisas têm que ver com adoração, como essas coisas têm que ver com o processo de transformação de natureza carnal em natureza espiritual. Tenham um renovado bom dia na graça de nosso bom Pai Celestial. Amém. Bem, pastor, pode fazer a oração, pastor. Bom Pai Celestial, o Senhor renovou em nós o privilégio de viver mais este dia. Que possamos vivê-lo para honrar e glorificar o teu santo nome. Que as pessoas que convivem conosco possam perceber que estivemos na tua presença
e que o Senhor está operando, nos transformando dia a dia a tua imagem e semelhança. Permita, Senhor, que reconheçamos quando as nossas atitudes estão refletindo mais a natureza carnal e que precisamos buscar o poder do teu Espírito para que o Senhor manifeste em nós o desenvolvimento da natureza amorosa. Que a graça de Deus, a graça do Senhor, acompanhe cada um dos teus servos, das tuas servas, teus filhos que estão se preparando para as atividades deste dia, por Jesus. Amém. Amém.